Você já percebeu como o barulho do mundo tem nos deixado surdos para o que realmente importa? Gritam opiniões, urgências, notificações, todo mundo quer falar, mas quase ninguém sabe calar. O silêncio, que deveria ser um refúgio, virou desconforto. Um espaço que muitos evitam, mas que os sábios escolhem habitar. E é aí que entra o estoicismo. Neste vídeo, nós vamos muito além da teoria. Você vai aprender como usar o silêncio para desarmar ataques, evitar armadilhas emocionais, conquistar respeito, sem precisar se impor, e até como o silêncio pode transformar conflitos em oportunidades de liderança e controle. Você vai ver que, em um mundo que valoriza quem fala demais, o verdadeiro poder está em quem escolhe quando não falar. Prepare-se para um mergulho profundo e transformador. Antes de seguirmos, só te peço uma coisa. Se você ainda não é inscrito, se inscreva agora no nosso canal. Isso nos ajuda a alcançarmos cada vez mais pessoas. Agora sim, vamos começar. Você já sentiu aquela frustração silenciosa depois de uma conversa? Quando você expôs argumentos, se esforçou para ser claro, usou até a lógica, mas no final, teve a nítida sensação de que ninguém realmente ouviu? Pior, de que quanto mais você tentou se fazer entender, menos respeitado foi. Essa é uma dor comum, mas quase ninguém fala sobre ela. A dor de não ser levado a sério. Ela não grita como uma ofensa direta. Ela corrói devagar. É quando você percebe que sua opinião foi descartada, que sua presença não fez diferença, que suas palavras foram tratadas como ruído de fundo. E o que fazemos diante disso? Tentamos mais. Mais explicações, mais argumentos, mais justificativas. Acreditamos que se apenas formos mais claros, mais convincentes, finalmente nos ouvirão. Mas é aí que o erro se aprofunda. Quanto mais você se justifica, mais você parece inseguro. Quanto mais você tenta ser ouvido, mais os outros entendem que podem continuar ignorando. Esse ciclo vicioso de falar demais, parecer desesperado, perder respeito e então falar mais ainda para recuperar o que perdeu, destrói sua presença. Não apenas na conversa, mas na vida. Porque respeito não é algo que se exige com palavras. É algo que se impõe com postura, com energia, com a forma como você ocupa o próprio silêncio. Muitos acreditam que precisam provar constantemente seu valor, mostrar suas conquistas, seu raciocínio, sua posição. Mas o que não percebem é que o verdadeiro respeito não nasce da exposição. Ele nasce da contenção. Do que você escolhe não dizer, porque há uma linha tênue, e muitas vezes invisível, entre se posicionar com firmeza e se explicar com desespero. E essa linha, quando cruzada, transforma você de uma figura de autoridade em alguém que apenas implora por aprovação. Você pode estar certo e, ainda assim, sair de uma discussão sentindo-se pequeno. Pode ter argumentos sólidos, mas perder autoridade no momento em que começa a defendê-los demais. Isso não tem a ver com lógica, tem a ver com percepção. E percepção é tudo em relações humanas. Mas então surge a pergunta inevitável. Se falar demais destrói o respeito, qual é a alternativa? É aqui que entra a estratégia mais subestimada e mais poderosa, que alguém pode dominar: o silêncio. Se há uma armadilha em que muitos caem, é a de acreditar que só serão respeitados quando fizerem barulho, quando responderem à altura, quando contra-atacarem com argumentos mais fortes. Vivemos numa era onde parecer passivo é confundido com ser fraco, e isso fez com que a maioria das pessoas se tornasse escrava da própria impulsividade. Mas a verdade é outra, e ela é incômoda para quem ainda não amadureceu emocionalmente. Quanto mais barulho você faz, menos poder você transmite. Existe um peso que só o silêncio carrega, uma autoridade silenciosa que só os fortes sustentam. Porque o silêncio, ao contrário do que se pensa, é uma escolha ativa. Ele exige contenção, clareza, domínio sobre os próprios impulsos. E isso é raro. E tudo que é raro impõe respeito. Pense nas figuras que você mais respeita. Os líderes que impõem presença sem levantar a voz. Aquela pessoa que, quando fala pouco, todos param para ouvir. O silêncio não os diminui, os destaca, porque o silêncio bem usado não é ausência de resposta, é uma estratégia de poder.
Quando você escolhe o silêncio em vez da reação automática, algo muda imediatamente na dinâmica da relação. Você tira o controle das mãos do outro e o traz de volta para si, de forma sutil, mas definitiva. É como se você dissesse sem palavras: eu escolho não jogar esse jogo. E é exatamente por isso que o jogo perde o sentido. O silêncio cria espaço. E o espaço incomoda quem não tem domínio sobre si. Quando alguém te provoca e você não reage, o outro se vê diante de um espelho. Ele esperava o caos, recebeu calma, esperava ferir, encontrou firmeza. Isso desarma, isso desestabiliza. Isso muda a energia da conversa e muda quem você se torna dentro dela. Mas atenção, não estou falando de um silêncio passivo, rancoroso ou vingativo. Não estou falando de se calar por medo ou por submissão. Falo de um silêncio que nasce da lucidez, que vem do reconhecimento de que nem toda batalha é digna da sua energia, que vem da convicção de que ao escolher o silêncio, você está se preservando. E isso não é fraqueza, é força interior no seu estado mais puro. A sabedoria estoica sempre ensinou isso. Epicteto dizia: deixe que o silêncio seja a sua regra geral, ou diga apenas o que é necessário e em poucas palavras. E ele sabia do que falava. Como alguém que nasceu escravo, aprendeu cedo que o domínio de si mesmo era a única forma real de liberdade. Marco Aurélio, imperador de Roma, entendeu que governar não era apenas tomar decisões, era também manter a serenidade diante do caos. E isso começa no silêncio. Não o silêncio que omite, mas o que observa, o que escolhe o momento certo de agir, e o momento ainda mais poderoso de não agir. Existe uma grande diferença entre quem cala por não saber o que dizer e quem cala por saber que não precisa dizer nada. A primeira é insegurança, a segunda é estratégia. E é aqui que o silêncio deixa de ser um escudo e se torna uma arma, silenciosa, letal, inquestionável. Portanto, da próxima vez que você for provocado, atacado, questionado, pare, respire, silencie, observe o desconforto que isso causa. Ele não é seu, é do outro. E quando o outro se contorce diante do seu silêncio, você começa a entender, de forma visceral, que o respeito não se exige, ele se impõe. E se você ainda duvida do impacto do silêncio, experimente testá-lo na próxima situação em que alguém tentar tirar você do seu eixo. Em vez de rebater, de se apressar para corrigir a injustiça ou esclarecer mal-entendidos, apenas sustente o olhar, mantenha a postura, não diga nada. Você verá nos olhos da outra pessoa o efeito imediato: inquietação, insegurança, um desconforto quase físico, como se o silêncio fosse uma cobrança. E de fato, ele é. O silêncio cobra responsabilidade. Ele devolve ao outro o peso da própria fala. Ele interrompe o fluxo da manipulação. Porque onde há silêncio, há espelho. E nem todo mundo está preparado para se ver refletido assim, sem o ruído das reações alheias para justificar os próprios desequilíbrios. Essa é a chave. O silêncio estratégico não é sobre o outro, é sobre você. Ele não serve para vencer uma discussão, mas para não se perder nela. Quando você cala com intenção, você se preserva. Você conserva sua energia emocional, mantém sua clareza mental e deixa que o outro revele mais de si do que conseguiria se você tivesse rebatido. Não é covardia, é superioridade emocional, é liderança. Porque enquanto a maioria ainda reage como crianças feridas, você decide agir como adulto consciente. Enquanto eles tentam vencer no grito, você vence na presença. E no mundo de hoje, onde todo mundo fala demais e escuta de menos, quem domina o silêncio se torna imediatamente inesquecível. E no mundo de hoje, onde todo mundo fala demais e escuta de menos, quem domina o silêncio se torna imediatamente inesquecível. Mas por que isso acontece? O que há no silêncio que mexe tanto com os outros? Para entender isso com clareza, precisamos ir além da superfície. Precisamos entrar na mente humana e entender o que o silêncio provoca psicologicamente em quem está diante de você. Vamos falar agora do impacto psicológico que o silêncio provoca nos outros. As pessoas não suportam lacunas, não sabem lidar com pausas. A mente humana
detesta o vácuo. Ela quer respostas, reações, explicações. Por isso, quando você escolhe não reagir como o esperado, não responder no impulso, não oferecer justificativas imediatas, o cérebro do outro entra em curto-circuito. Aquilo que deveria ser mais uma troca, previsível, onde um ataca e o outro se defende, se quebra. A sequência esperada é interrompida. O script mental falha, e é nesse exato momento que o respeito começa a se instalar. Silêncio, nesse contexto, é uma anomalia, um ruído na programação, e o cérebro reage com desconforto. Isso é o que a psicologia chama de dissonância cognitiva, a tensão que sentimos quando a realidade não corresponde às nossas expectativas. Quando alguém te ataca esperando que você exploda, se justifique, chore ou revide, e você simplesmente não faz nada disso, a pessoa é obrigada a reinterpretar quem você é. Ela se vê forçada a reavaliar sua imagem, a recalcular sua estratégia, e esse reposicionamento mental geralmente vem acompanhado de respeito, porque onde há domínio emocional há força, e a mente humana respeita, quase instintivamente, tudo aquilo que transmite força. O silêncio também ativa um outro fenômeno, o da escassez. Tudo aquilo que é escasso tende a ser mais valioso. Palavras ditas com moderação são ouvidas com mais atenção. Presenças silenciosas, porém conscientes, criam um campo magnético ao redor. As pessoas começam a te observar mais, a pesar cada gesto seu, a pensar 2 vezes antes de falar com você, porque você se torna menos previsível. E o imprevisível é sempre mais poderoso que o óbvio. A verdade é simples, embora dura. A maioria das pessoas fala para se afirmar. Elas falam para validar a própria existência. Quando você não entra nesse jogo, você ameaça inconscientemente o sistema delas. Você mostra que não precisa se provar. E isso desequilibra, porque ser indiferente à opinião dos outros, não por arrogância, mas por força interior, é algo que poucos conseguem sustentar. E é justamente por isso que quando alguém sustenta esse silêncio com serenidade, ele se torna uma referência, um ponto de estabilidade em meio ao caos. Há ainda outro impacto psicológico pouco falado. O silêncio faz o outro ouvir a própria voz. E isso muitas vezes é insuportável. Sem sua reação para desviar o foco, quem provocou precisa lidar com o próprio conteúdo, com a própria intenção, com o próprio vazio. A ausência da sua resposta obriga o outro a mergulhar em si. E nem todo mundo está pronto para esse espelho. No fundo, o silêncio revela. Ele mostra onde está o controle e onde ele falta. E quem o sustenta com firmeza, sem se fechar, sem fugir, sem se esconder, apenas sustenta, torna-se inevitavelmente alguém que não pode ser ignorado. Porque não reagir quando todos reagem é um sinal claro de que você está operando em um outro nível. Um nível onde o respeito não é pedido, é inevitável. E é justamente a partir desse respeito silencioso, que não se impõe com gritos, mas com presença, que começamos a entender algo ainda mais profundo. O silêncio não é só uma defesa. Ele também pode ser um ataque, uma arma poderosa, usada por quem aprendeu a se posicionar com inteligência emocional. Porque, quando bem colocado, não apenas revela o outro, ele o desnuda. E é aí que entra uma das formas mais sofisticadas de autoridade, o silêncio como estratégia de poder. Vamos direto ao ponto. O silêncio é a maior arma que você pode usar sem disparar uma única palavra. E não é uma arma passiva. É a estratégia mais ativa que existe. É escolher não reagir no impulso, mas manter o controle da situação, da sua mente e, mais importante, da percepção que os outros têm de você. Isso é poder. Poder real, maduro, que não se compra nem se impõe com gritos. Imagine uma mesa de negociação ou uma conversa tensa no trabalho. Quem fala demais, tentando se justificar ou ganhar apoio imediato, entrega sua fraqueza sem perceber. Quem cala, escuta, analisa, deixa o outro se expor primeiro. Domina o ritmo da conversa. O silêncio cria um espaço de expectativa e pressão, e no desconforto desse espaço, o outro perde o controle, enquanto você ganha tempo para pensar, decidir
e agir com precisão. Quem controla o tempo da interação controla o jogo. Não se trata de ignorar ou ser arrogante. O silêncio estratégico é uma demonstração clara de que você não é refém das emoções alheias, nem da necessidade de provar nada para ninguém. É a decisão consciente de manter seu centro, de não permitir que ataques ou provocações definam seu estado. Isso transmite confiança, estabilidade e autoridade. Pessoas que dominam essa arte não estão apenas caladas, estão se posicionando, governando o próprio território. E mais, essa postura silenciosa mexe com quem está à sua volta. Gera respeito porque cria um desequilíbrio sutil. Em uma troca, espera-se uma reação previsível. Quando ela não vem, a percepção muda. O silêncio impõe uma pausa desconcertante, obriga o outro a repensar a própria estratégia, a hesitar, a recalibrar o que quer dizer e como agir. Não é fácil. Exige treino para não cair na armadilha do silêncio vazio ou da indiferença mascarada. Exige firmeza para se manter calmo diante do caos e clareza para escolher quando falar e quando guardar as palavras. Mas quem desenvolve essa habilidade não só evita desgastes desnecessários, como se torna uma presença que ninguém ignora, uma referência silenciosa e poderosa que ninguém ousa desafiar. Agora que compreendemos o poder transformador do silêncio e como ele se estabelece como uma estratégia imbatível, surge a pergunta crucial: como praticá-lo no dia a dia, especialmente quando a impulsividade e as emoções ameaçam tomar conta? A sabedoria estoica, que há séculos guia mentes firmes e equilibradas, oferece ferramentas práticas e eficazes para que você domine essa arte. A partir de agora, vou mostrar as técnicas que os grandes mestres do estoicismo usavam e que você pode começar a aplicar hoje mesmo para transformar o silêncio em sua maior aliada. A primeira técnica é a pausa ativa. Não se trata apenas de ficar calado. É o ato de criar um espaço entre o estímulo e a resposta. Quando alguém provoca, desafia ou questiona, seu instinto é responder imediatamente, muitas vezes movido pela emoção. Mas a pausa, ainda que breve, 3 segundos são suficientes, permite que seu córtex pré-frontal assuma o comando, ativando o raciocínio em vez do impulso. Essa pausa é uma forma poderosa de retomar o controle da narrativa, uma freada que desmonta a pressão do momento e evita que você seja arrastado para o jogo do outro. A segunda técnica é o diário do silêncio, uma prática que pode parecer simples, mas é transformadora. Todos os dias, reserve alguns minutos para observar seus pensamentos e emoções sem julgá-los. Não é meditação formal, é uma escuta profunda de si mesmo. Marco Aurélio, um dos maiores representantes do estoicismo, fazia isso diariamente, escrevendo suas reflexões e tomando consciência de suas reações internas. Essa prática fortalece a clareza mental e a capacidade de manter a calma diante das adversidades. A terceira técnica é o filtro estoico. Antes de falar, pergunte-se 3 coisas essenciais. Isso é verdadeiro? Isso é necessário? Isso é gentil? Se a resposta for negativa para qualquer uma dessas perguntas, a resposta correta é o silêncio. Essa triagem impede que você se desgaste em discussões inúteis ou em justificativas desnecessárias, mantendo seu discurso alinhado com seus valores e objetivos. Outra técnica fundamental é a visualização antecipada. Os estoicos praticavam a premeditatio malorum, a antecipação mental dos problemas e desafios futuros. Ao imaginar possíveis provocações ou críticas, você se prepara emocionalmente para não reagir impulsivamente quando elas acontecerem de verdade. Essa preparação fortalece sua resiliência e mantém seu centro, mesmo quando a pressão externa aumenta. Por fim, é fundamental desenvolver a consciência corporal. O silêncio eficaz não está só nas palavras que você não diz, mas também no que seu corpo comunica. Ombros relaxados, respiração controlada, postura ereta e contato visual firme transmitem confiança e domínio. Sem essa congruência, o silêncio pode ser interpretado como insegurança ou desinteresse. Cultivar essa linguagem não verbal é parte essencial da estratégia. Essas técnicas estoicas não são mágicas.
exigem prática diária, paciência e comprometimento. Mas cada vez que você aplica uma delas, você expande seu poder de autocontrole e influência. O silêncio deixa de ser um vazio, para ser seu território conquistado, sua linha de frente em qualquer conflito. Você não reage mais, você decide. Chegamos ao fim de uma jornada que, espero, tenha provocado algo profundo em você. Uma chamada para sair do automático, para assumir o controle da sua voz, das suas reações, do seu poder. O que vimos ao longo desses capítulos não é apenas uma técnica ou um conselho qualquer. É uma mudança radical na forma como você se posiciona no mundo. O silêncio é a expressão mais forte de autodomínio que existe. É o espaço onde você se reconecta com a sua essência, onde encontra a força para não ceder ao impulso, para não entrar em brigas que só drenam sua energia e sua paz. É a estratégia dos sábios, dos líderes reais, dos que entendem que o verdadeiro respeito nasce primeiro dentro de si mesmo, antes de ser cobrado dos outros. Seja no trabalho, na família, nas redes sociais ou em qualquer situação que exija postura, dominar essa arte muda tudo. Você deixa de ser um personagem reativo e passa a ser o autor da sua própria história. Você não perde tempo explicando o óbvio para quem não quer ouvir. Não se desgasta com discussões que não te acrescentam. Não se deixa manipular por quem busca seu desequilíbrio. Agora é com você. Se tudo que falamos aqui fez sentido, te desafio a aplicar isso hoje mesmo. Escolha uma situação em que você normalmente reagiria no impulso e simplesmente respire. Silencie. Observe. Não responda na hora. Só isso. Parece simples, mas vai mudar completamente a forma como você se sente e como os outros te percebem. E para dar o primeiro passo, deixe aqui nos comentários. Eu aprendi a impor respeito. Sou estoico. Se esse conteúdo te ajudou de alguma forma, já deixa o like, compartilha com alguém que também precisa dessa reflexão. E claro, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder os próximos conteúdos. Obrigado por assistir. Te espero no próximo vídeo. Não perca a chance de dominar suas emoções. Adquira já o nosso e-book de autoconhecimento. Clique no link do primeiro comentário fixado e desbloqueie seu verdadeiro potencial.